Imagina acordar de manhã, abrir a janela e ver um homem batendo no vidro com uma vara gigante. Parece cena de filme, mas isso era um trabalho real. Há pouco mais de 100 anos, várias tecnologias e profissões eram essenciais e hoje desapareceram completamente. Algumas parecem absurdas, outras parecem avançadas demais para a época. E o mais curioso, muitas sumiram tão silenciosamente que a gente nem percebeu. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem no tempo. Hoje, basta programar um alarme no celular. Mas no começo do século XX, muita gente precisava contratar uma pessoa para acordar. Eles eram chamados de knocker-uppers. O trabalho deles era simples e estranho. Caminhar pelas ruas ainda escuras, carregando varas enormes de bambu, batendo nas janelas dos clientes. Alguns usavam bastões, outros utilizavam pequenas pedras ou tubos de metal. E eles não iam embora na primeira tentativa. Continuavam batendo até a pessoa realmente aparecer na janela. Isso era muito comum em cidades industriais da Inglaterra e da Irlanda. Operários precisavam acordar cedo para trabalhar em fábricas e perder o horário podia significar demissão. Então, esses despertadores humanos se tornaram extremamente importantes. Agora pensa nisso. Alguém literalmente dependia de outro ser humano para conseguir acordar. E vem a pergunta mais curiosa de todas. Como eles acordavam? Muitos simplesmente dormiam muito pouco. Outros confiavam no relógio biológico. Alguns até trabalhavam durante a madrugada inteira. E apesar de parecer engraçado hoje, isso era considerado completamente normal. Mas então vieram os despertadores mecânicos baratos. E uma profissão inteira desapareceu. Silenciosamente. Hoje você abre a geladeira automaticamente. Pega água gelada, guarda comida, nem pensa nisso. Mas antes da eletricidade se espalhar, conservar alimentos era um desafio diário. E a solução era a chamada caixa de gelo. Ela parecia um armário de madeira. Dentro havia compartimentos revestidos para manter o frio. E no topo, um enorme bloco de gelo. O gelo mantinha os alimentos frios por algum tempo. Mas havia um problema enorme. Ele derretia rápido, principalmente no calor. E quando isso acontecia, leite, carne e outros alimentos começavam a estragar. Então surgiu outra profissão praticamente esquecida: o Wise Man, o entregador de gelo. Esses homens carregavam blocos gigantescos usando pinças de metal. Passavam pelas ruas com carroças, entregando gelo diariamente. Algumas famílias dependiam completamente disso. Se o gelo atrasasse, a comida podia ser perdida. Agora imagina o nível de preocupação. Hoje, uma falta de energia já incomoda. Naquela época, o derretimento do gelo podia virar um desastre doméstico. E pensar que tudo isso desapareceu quando a geladeira elétrica virou comum. Hoje, você escolhe qualquer música em segundos. Mas ouvir música no passado era quase um ritual. Um dos aparelhos mais impressionantes da época era o fonógrafo. Ele usava cilindros ou discos delicados para reproduzir som. E nada era automático. Você precisava posicionar a agulha cuidadosamente, ajustar o aparelho e girar partes manualmente. E então, o som saía por uma enorme corneta. O áudio era baixo, cheio de chiados, mas para aquela época parecia magia. Pela primeira vez na história, pessoas ouviam vozes gravadas dentro de casa. Isso mudou completamente o entretenimento. Famílias inteiras se reuniam ao redor do aparelho e ouvir música virou um evento. Hoje fazemos isso enquanto lavamos louça, respondemos mensagens ou dirigimos. Mas no passado, ouvir uma gravação era uma experiência especial. Antes do cinema, antes da televisão, existia uma invenção curiosíssima chamada zoetrope.
O funcionamento parecia simples. Um tambor giratório com desenhos em sequência dentro dele. Quando girava rapidamente, os desenhos pareciam ganhar vida. Era uma ilusão ótica. Mas para as pessoas da época, aquilo era inacreditável. Elas estavam vendo movimento, sem pessoas reais, sem tela, sem eletricidade moderna. Era praticamente um ancestral dos desenhos animados. E o mais impressionante, essa tecnologia ajudou a abrir caminho para o cinema. Ou seja, sem brinquedos como esse, talvez filmes nem existissem como conhecemos hoje. Agora presta atenção nisso. Em cidades como Paris, Londres e Nova York, mensagens viajavam por tubos subterrâneos. Sim, tubos. O sistema funcionava com ar comprimido. A carta era colocada dentro de um cilíndrico metálico. Depois disso, ela era sugada pelos tubos subterrâneos até outro ponto da cidade. Era extremamente rápido para a época. Bancos, jornais e escritórios usavam muito essa tecnologia. Algumas mensagens cruzavam cidades inteiras em poucos minutos. Era quase uma internet física. E isso realmente existiu. Hoje parece estranho, mas naquele tempo era tecnologia avançadíssima. Antes das mensagens instantâneas, existia o telégrafo. Ele transformava eletricidade em sinais, pontos e traços, o famoso código Morse. Operadores passavam anos treinando para entender os sons, e eles conseguiam reconhecer palavras apenas ouvindo cliques. Isso conectou países inteiros. Pela primeira vez, informações viajavam rapidamente por longas distâncias, algo revolucionário para aquela época. Hoje enviamos milhares de mensagens sem pensar, mas o telégrafo foi um dos primeiros passos para o mundo conectado em que vivemos. Antes da iluminação elétrica moderna, muitas cidades usavam lampiões a gás. E todas as noites, alguém precisava acender um por um. Existia literalmente a profissão de acendedor de lampiões. Essas pessoas caminhavam pelas ruas carregando escadas, paravam em cada poste, acendiam a chama manualmente. E no amanhecer, apagavam tudo novamente. Era um trabalho cansativo, repetitivo e essencial. Hoje, luzes acendem automaticamente, mas durante décadas, cidades inteiras dependiam dessas pessoas. Hoje, você simplesmente toca na tela e faz uma ligação. Mas antigamente, isso dependia de telefonistas. Quando alguém queria ligar, a chamada ia primeiro para uma central. E lá, mulheres conectavam cabos manualmente. Elas literalmente plugavam fios para unir duas pessoas. Era preciso rapidez e memória excelente. Em horários movimentados, as centrais viravam um caos total. Milhares de conexões acontecendo ao mesmo tempo. Essa profissão dominou o mundo das telecomunicações durante décadas, até que sistemas automáticos começaram a substituí-las. Hoje, você aperta um botão. Antigamente, lavar roupa era quase trabalho braçal pesado. Muitas mulheres passavam horas esfregando tecidos à mão, baldes enormes, água aquecida no fogão, sabão forte e esforço físico intenso. Algumas famílias contratavam lavadeiras profissionais. Era uma profissão extremamente comum. Rios e tanques públicos ficavam cheios de pessoas lavando roupas. Hoje, máquinas fazem quase tudo sozinhas. Mas durante séculos, isso consumia boa parte do dia. Quem viveu algumas décadas atrás talvez lembre disso. O mimeógrafo era usado para copiar provas, exercícios e documentos. O processo era manual, tinta forte, folhas girando e um cheiro muito característico. Escolas usaram isso por muitos anos,
até copiadoras modernas e impressoras dominarem tudo. Hoje parece tecnologia pré-histórica, mas durante muito tempo era extremamente útil. Impressionante pensar nisso, né? Muitas dessas tecnologias parecem primitivas hoje, mas no passado eram consideradas revolucionárias. Elas resolveram problemas reais e abriram caminho para o mundo moderno. Agora, imagina, daqui a 100 anos, quais tecnologias atuais vão parecer absurdas? Smartphone, carregador, controle remoto. Comenta aqui embaixo qual dessas tecnologias mais te surpreendeu. E se você quer uma parte 2, comenta eu quero parte 2. Se inscreve no canal e até a próxima Viagem no Tempo.